Olá, querido desbravador, desbravadoras. Vamos hoje para mais uma especialidade. E a especialidade que eu preparei para vocês foi a especialidade de ecologia. Ela está presente no cartão de guia para quem está fazendo. Então, nessa especialidade, a gente vai trabalhar os principais conceitos dos requisitos que pedem e tem algumas coisas práticas que também você vai precisar depois, posteriormente, fazer para poder concluir o trabalho dessa especialidade. Então, para começar, escolhi aqui o desenho do Lorax, não sei quantos já assistiram, mas ele tem uma pegada bem ecológica. Para quem já assistiu, ele é o guardião da floresta das trúfulas, que, pela ganância humana, é desmatada para fazer uma camisa, um acessório de pelúcia com as penas dessas árvores. Em consequência, os animais têm que ir para outro lugar, a qualidade do ar diminui, e o filme fica girando em torno disso até que entra a conscientização de plantar a nova semente da árvore da trúfula para poder renovar e assim melhorar a qualidade do ar. É um desenho bem interessante que tem uma pegada bem legal ecológica. Mas vamos aqui continuar. Então, o que vocês têm que entender um pouquinho sobre isso? Primeira coisa, quando Deus ele criou o mundo ele era totalmente perfeito. Não tinha nenhum problema. Você não via nenhuma marca de destruição, você não via uma flor amarelada pela chuva ácida, você não via os alimentos não se desenvolvendo direito, com pragas, não tinha nada disso, porque a natureza ela era perfeita. Os animais todos viviam em harmonia. Não tinha carnívoro, pessoal. Os animais eram herbívoros. A planta ela se refazia, porque a planta tem essa capacidade de se refazer quando retira a alimentação. Então, não tinha nada disso. E uma das responsabilidades que Deus deu para o homem e para a mulher foi cuidar da natureza. Tanto é que eles precisavam cuidar e manter o Jardim do Éden. Então, por mais que você tente imaginar, você nunca vai conseguir chegar a 1/10 do que era a perfeição da natureza naquela época. Você não tinha sensação de calor nem frio, você estava numa temperatura constantemente equilibrada. A natureza, ela era equilibrada. Então, o que acontece? Todos nós conhecemos a história e vem o quê? O pecado. E uma das consequências do pecado, o que vai ser? Vai ser a destruição da natureza. Então, além da nossa morte, nós temos o quê? Que a natureza ela vai pagar muito preço do pecado. Porque agora os animais que viviam em harmonia não vivem mais. A gente tem os carnívoros. A primeira consequência que houve após o pecado foi o qual? Deus fez uma roupa de pele para Adão e Eva. Então, o animal já pagou o preço do pecado do ser humano. E a natureza, que era perfeita, começou a se deteriorar, começou a haver destruição, falta de alimento, tinha que trabalhar agora para conseguir o seu pão, então não ia dar tão fácil como era dado antes. E eu acho que o mais triste foi a agressividade que a gente começou a ver em várias espécies de animais. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, ele ainda fez um planejamento do quê? De reequilibração. Porque agora a gente tem o quê? Uma cadeia alimentar, a reciclagem pelos decompositores para voltar aquela matéria de novo para a natureza. Teve que haver uma reorganização com os decompositores. E a morte começou a ser presente. Não é só o ser humano que morre. Todos os seres vivos da Terra pagam essa consequência. Na verdade, mais a natureza, né? Que não teve nenhuma culpa em cima, mas ela paga. E você, como desbravador, desbravadora, você tem a responsabilidade de cuidar da natureza. Isso é uma característica do quê? Dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles precisam preservar e cuidar da natureza ao seu redor. Então, assim, vamos começar para as definições da especialidade. Na questão 1, ela pede várias definições que a gente vai trabalhar aqui em sequência. A primeira dela, ecologia, o que ela vai significar? Eco, deixa aqui pegar o lápis para a gente poder representar.
Eco significa casa. Então, aqui, a palavra casa e logia, ela tem a ver com estudo. Então, a ecologia, ela vai estudar a casa. Que casa? A casa onde você vive. E aonde vai ser que você vai viver? Você vai viver no planeta Terra. Então, ela vai estudar a relação do quê? Dos seres vivos que estão presentes no nosso planeta, como é que eles vão se relacionar, como é que eles vão se alimentar, qual a influência deles na natureza, qual a nossa influência na natureza, que basicamente nós somos os que mais degradamos, destruímos a natureza, e vai ver todos os impactos. Então, tudo isso está relacionado ao quê? Ecologia, meio ambiente, preservação, conservação, são tudo palavras-chave. Então, para a gente poder entender, vamos aqui, deixa eu limpar todos os desenhos. Para a gente poder entender, então, alguns pontos, a especialidade ela pede algumas definições. Por exemplo, primeira coisa, a ecologia, eu vou aqui pegar para desenhar. Se a gente for ver a linha biológica, o que, que nós temos? Nós temos os átomos, o conjunto de átomos forma as moléculas vão formar as células. Daí, das células, nós temos o conjunto de células iguais tem o tecido. Daí, a gente continua na nossa linha. Tecidos diferentes formam um órgão. Tudo isso é estudado na biologia. Órgãos diferentes que trabalham para o mesmo objetivo formam o sistema, que é o sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo, são tudo órgãos diferentes que têm uma mesma finalidade. E todos esses sistemas juntos vai formar o quê? O organismo. O organismo é uma estrutura viva, pode ser um animal, um vegetal, são organismos que interagem com a natureza. Daí a gente entra na pegada da ecologia. A ecologia vai trabalhar daqui para cá da nossa linha. Então, ó, vamos supor que nós temos vários desbravadores aqui. Vou colocar o lencinho. Pronto. Então, se eu tenho vários destravadores, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma população de destravadores. Se eu estiver no campo ali, meu desenho está péssimo, mas você está pegando a pegada. Então, aqui, ó. Conjuntos da mesma espécie, do mesmo organismo, vai formar o quê? Vai formar a população. Então, a gente pode escrever que população é o conjunto de seres da mesma espécie. Então, eu tenho um conjunto de desbravador, eu tenho uma população de desbravadores. Daí a gente vê que populações diferentes vão formar a comunidade. Então, a comunidade é o conjunto de populações diferentes. Eu só vejo os seres vivos nesse conceito. Então, por exemplo, se eu estou aqui num acampamento, num campuri. No campuri, a gente sabe que a gente vai montar a nossa barraca em cima de uma grama. Então, a grama é uma outra população. Nessa área, provavelmente, você vai ser atormentado por mosquitos, pernilongos. E, consequentemente, você também pode encontrar o quê? Aracnídeos, aranhas nesse meio termo. Então, aqui você tem o desbravador, você tem a grama, você tem o pernilongo, você tem a aranha. São tudo o quê? Organismos diferentes, populações diferentes. Mas como eles estão juntos numa mesma localidade, que é a minha área de acampamento, isso aqui vai formar o quê? Vai formar a minha comunidade. É isso que eu vou ter. Ah, professora, e como é que entra o meu ecossistema? Então, vamos lá fazer o ecossistema. O ecossistema é o seguinte, quando eu tenho um olhar da comunidade, que são os seres vivos, mais o meio ambiente, que são coisas não vivas, eu tenho um ecossistema. Como assim, professora? Como assim? O meu meio ambiente, eu vou levar em consideração o terreno, que é o solo,
se tem água ou não. Aqui eu coloco também a temperatura. Tudo isso eu vou formar o quê? Eu vou formar um clima característico também. Os recursos que não são vivos, mas estão no nosso meio ambiente, junto com meus seres vivos que estão lá, por exemplo, a gente está aqui no nosso Campuri sul-americano em Barretos. Qual é o ecossistema de Barretos? Um calor extremamente quente, não chove, então é uma característica. Seria igual se eu fosse por um Campuri sul-americano no Rio Grande do Sul, eu teria a mesma característica de clima? Não, eu não teria. Então, quando eu olho o quê? O meio ambiente onde está aquela minha comunidade, eu vou trabalhar com o meu ecossistema. E o ecossistemas diferentes, o conjunto de ecossistemas diferentes, vai formar o quê? O bioma. Então, bioma é o conjunto de ecossistemas diferentes. Você pode pegar um ecossistema aquático, um terrestre, aí você está pegando uma floresta, você vê que tem vários ambientes diferentes, você está formando um bioma daquela floresta. Exemplos de biomas, a gente aqui no Brasil, a gente pode colocar a Mata Atlântica, que está sendo desmatada, a gente pode colocar o Cerrado, Caatinga, Pantanal, por aí vai. Isso tudo é bioma, então a sua extensão é maior. E se eu ajuntar todos os biomas existentes, eu vou ter o quê? A minha biosfera. Biosfera é o conjunto de biomas que existem no mundo, que forma onde os seres vivos vão estar. O conjunto de biomas. Então, aqui está os principais conceitos que você precisa ter aqui na linha biológica. A ecologia vai pegar de organismo até bioma, para poder ver o quê? A harmonia no nosso planeta Terra. E hoje, você sabe que nós enfrentamos um sério problema, né? Com o aquecimento global, com a poluição, nós temos tido a perca de espécies, a perca de biodiversidade, pagamos essa consequência no clima, e você tem que preservar e fazer a sua parte, porque um dia isso será cobrado de nós. Quanto mais você sabe, mais você precisa cuidar também. Então, aqui, ó, vamos continuar. Daí, o Rexito, ele continua trabalhando outros conceitos. Daí a gente entra no conceito de habitat. O que seria um habitat? O habitat, ele é aonde você mora, as condições geográficas que você vai estar. Então, por exemplo, se eu tenho a minha baleia azul, muito mal desenhada, mas eu tenho aqui a minha baleia azul. Tudo bem, eu não nasci com todo desenho, mas vamos supor. A baleia azul, ela vai poder viver no rio? Não, porque o habitat dela é água marinha. Outra coisa, você não pode encontrar a baleia azul na Terra, porque o habitat dela para sobrevivência é o oceano, e ainda tem até as temperaturas certas que ela precisa. Da mesma forma, se você pegar aqui um urso polar e você colocar esse urso polar para viver no deserto do Saara, ele não vai sobreviver, porque não tem as condições geográficas que ele precisa para o seu desenvolvimento. Então, cada animal ele tem o seu habitat específico para poder sobreviver. Os animais que vivem em zoológico, eles precisam adaptar as condições para cada tipo de animal não morrer naquela área que tem o zoológico. Então, assim, habitat é isso, a condição onde aquele ser vivo ele vai acabar morando e sobrevivendo para poder se desenvolver. Se o habitat não é conivente para os animais, eles vão procurar outro. Se o habitat não for bom para as plantas, elas morrem. Então, tem como uma planta sair andando para ir atrás de outro habitat. Aí ela morreu. Só suas sementes vão ser jogadas para outro canto. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu limpar aqui os meus desenhos e vamos seguir. Daí a gente tem aqui o conceito de bioma, que é o conjunto de ecossistemas. Você olha as comunidades e o ambiente onde elas vão estar. Então, você vai ter os principais biomas. Eu já coloquei essa definição no outro. Aqui eu tenho os principais biomas do Brasil: Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa, Caatinga e Cerrado, tá bom? Mas eu já coloquei o conceito anteriormente.
Daí entra no conceito de cadeia alimentar, a especialidade, ela pede para você explicar o que é uma cadeia alimentar. Então, vamos fazer o seguinte. Toda vez, a cadeia alimentar, o que ela vai ser? Você vai analisar como os seres vivos se alimentam. Daí você tem um outro conceitinho. Você vai ter nível trófico. O que é a palavrinha trófico? É que palavra difícil, mas trófico tem a ver com nível de alimentação. E a minha cadeia alimentar, ela sempre vai ter o quê? Uma opção para cada um. Então, no meu primeiro nível, eu vou ter o meu produtor, que são as plantas que produzem o seu próprio alimento. A minha setinha é para lá, porque ela indica da onde estava a minha energia, que estava na planta, e vai para o animal que vai comer aquela planta. Então, eu tenho essa transferência de energia. Daí, ó, produtor, consumidor primário, aquele animal que come a planta. Daí eu vou ter, daí você tem que escolher uma opção para cada um. Vou ter um consumidor terciário, não, terciário não. Um consumidor secundário, que é aquele animal que vai comer o animal, comeu a planta, o animal carnívoro que come o herbívoro. Em outras palavras, a gente pode colocar isso. Daí eu vou ter o consumidor terciário, porque tem animais que comem animais que são carnívoros, carnívoro comendo carnívoro. Pode até o quaternário, quintenário, por aí vai. Você pode andar com essa lógica. Até você terminar onde? Nos decompositores, porque todos irão morrer e a sua matéria vai ser reciclada no meio ambiente na forma do quê? Na forma de adubo. E essa é a função dos decompositores, que foi um presente que Deus deu depois do pecado, porque agora tinha que haver a decomposição dos seres vivos para a natureza ela poder ter uma certa harmonia. Daí a gente tem aqui na imagem, a gente tem a flor, daí a energia da flor vai para o rato. Aí, o rato ele pode ser comido pela cobra, então o animal para comer o rato a gente vai colocar a cobra. Daí a energia da cobra vai para a águia e no final eu vou terminar nos decompositores, que são os meus fungos e bactérias. É isso que eu tenho no final. Essa setinha mostra o quê? Como a minha energia está sendo andando de um nível para outro. A flor é o meu primeiro nível, porque é a minha primeira opção. O rato é o meu segundo nível trófico. Daí vai indo. Daí você só faz sequência. A cobra vai ser o terceiro, a águia quarto, o fungo, bactérias é o quinto. Assim você segue para você saber qual é o nível de alimentação. Produtores sempre vão ser plantas, porque elas produzem o seu próprio alimento pela fotossíntese. E coisa importante, cadeia alimentar sempre vai seguir uma linha reta, ela sempre vai ter uma única opção, é uma opção só que ela tem. A partir do momento que eu tiver mais de uma opção, eu já vou formar uma teia, não vai ser mais uma cadeia alimentar. Então, se eu colocar aqui, ó, se eu fosse colocar um coelho, e depois também fosse parar na cobra, isso aqui já é uma teia alimentar, já não é mais uma cadeia. Porque a cadeia alimentar só pode ter uma única opção para cada nível alimentar, tá bom? Então, a gente trabalha com 5 níveis: produtor, consumidor primário, secundário, terciário e decompositor. E a gente chama esses níveis de níveis tróficos, tá bom? Podem parar aqui, é isso que você precisa saber da cadeia alimentar. Vamos seguir aqui para a especialidade. Daí ele trabalha algumas palavrinhas de como conservação e algumas outras coisas. Vamos começar aqui para entender essa imagem de conservação e preservação. Quando você preserva, você isola, para você poder proteger. Então, aqui tem uma árvore cercada, porque eu preciso preservar ela, que acontece em alguns parques. Tem parques que você não pode entrar dentro, porque são áreas preservadas ambientalmente. E a ação do homem pode interferir aquela harmonia. A conservação já não. O ser humano ele vai interagir, só que ele vai interagir o quê? De forma sustentável, sabendo que ele precisa daquele ser vivo para ele poder sobreviver, ele precisa das plantas,
Então, ele vai utilizar de forma consciente e vai reaproveitar o máximo possível. Então, toda vez que ele fizer isso, ele está trabalhando com a ideia de conservação. Ele usa, mas ele cuida. Ele usa, mas ele mantém. O que ele tem hoje, os seus filhos vão ter, porque ele está conservando, tá bom? Daí, a especialidade, ela pede a definição de plâncton. Plâncton é o quê? São micro-organismos microscópicos que você só vê no microscópio, tá bom? Você pode até pensar no plâncton do Bob Esponja, que sempre quer ela roubar a fórmula secreta. Eu não vou desenhar o plâncton do Bob Esponja porque está muito feio, tá? Mas, o que é um plâncton? São células que podem ser tanto animais como vegetais, elas podem ser os dois tipos. Então, ó, pode ser animais como podem ser vegetais. Eles são organismos unicelulares, formados por uma célula só. Aqui nós temos uma imagem, aqui eu tenho um vegetal, porque eu tenho aqui as organelas de fotossíntese, aqui eu tenho os animais, por aí vai. Eles são unicelulares e tem a limitação do seu modo de se locomover. Então, eles ficam vagueando na água. Plâncton, ele é micro-organismo que aquático, a correnteza vai levar. Daí você pensa, o que o peixe vai comer? Plâncton na água. Se ele for um peixe que não for carnívoro. O que a baleia azul come? Plâncton. E por aí vai. Muitos animais, a cadeia alimentar da água, o plâncton, poluição mata o plâncton. Por isso que os animais aquáticos com água poluída também morrem. Além do oxigênio que você tira a forma deles se alimentarem, tá bom? Então, ele é a base alimentar dos seres vivos aquáticos. Eles vão precisar do plâncton. Então, o plâncton ele vai estar na sua primeira cadeia de nível trófico, tá bom? Vou limpar aqui e vamos seguir aqui para os conceitos. Daí a gente entra no conceito de comunidade clímax. Antes de eu explicar a clímax, vamos entender uma coisa. Vamos supor aqui que eu tenho um vulcão. Vou fazer aqui meu vulcão. Ele entra em erupção, a larva desce e destrói tudo que tem lá, mata tudo. Daí, depois que a minha larva esfria, eu fico aqui com a minha rocha do vulcão, sem nenhuma vegetação, sem nenhum animal, porque a lava destruiu tudo. Daí, com o passar do tempo, você vai reparar que vai começar a surgir alguns musgos, algumas plantinhas bem pequenininhas, que você escorrega quando está fazendo trilha na pedra. Essas espécies são as pioneiras, elas vão formar o quê? Um solo adequado naquele vulcão. Daí, depois que elas se estabelecerem, outras plantas maiores vão conseguir começar a crescer. E planta atrai o quê? Animais. Animais vão começar a vir para essa região, trabalhar nela, porque já está tendo alimentação. Até que eu chego num ponto que tudo que deveria nascer, nasceu, que é o meu clímax, é a minha parte vegetal 100%, tá? Isso a gente tinha no Jardim do Éden, antes da destruição do dilúvio, por aí vai. O clímax na natureza. Depois que houve o dilúvio, teve que refazer muitas áreas. Então, a gente nunca vai ter 100% que tinha antes do dilúvio, tá bom? Então, eu formo o clímax. O clímax, o que ele vai ser? Vamos lá. Então, sucessão ecológica é essa transição das espécies que vão fazer o pioneirismo naquela área, para plantas intermediárias de tamanho, para assim poder entrar, por exemplo, uma floresta. Vamos voltar aqui. Então, a comunidade clímax é a última a se instalar. Ela sempre vai ter porte grande, então são árvores de porte grande, são espécies mais sensíveis, exigentes, só que elas vão formar base para que os animais possam ficar lá também, tá? Animais, eles procuram áreas clímax para poder se desenvolver. E permanecem durante muito tempo, até se desmatar alguma coisa acabar acontecendo, mas elas têm uma estabilidade maior. E comunidade clímax controla o ambiente daquela região. Quanto mais árvores desenvolvidas eu tenho, maior o meu índice de chuva daquela localidade. O clima vai ser melhor, a qualidade do ar vai ser melhor, por aí vai.
Comunidade pioneira é o que vai ser a base, vai formar a base para que outras plantas consigam irem se desenvolvendo. Passando isso, o requisito ele pede a definição de autotrofismo. Já falei para vocês que trófico ele tem a ver com alimentação. Toda vez que você vê a palavrinha trófico, a gente está trabalhando com alimentação. Auto é uma pessoa o quê? Independente. Ele é autossuficiente. Por aí vai. Então, os seres vivos auto-independentes na alimentação são quem? São as plantas em geral. Plantas, cianobactérias, por aí vai. Porque elas usam a energia solar como combustível, vão pegar a água e o gás carbônico, a bateria para essa reação química energia solar, e dentro dela, numa estrutura que eu chamo de cloroplasto, vai acontecer o processo de fotossíntese, que somente as células vegetais elas vão ter. E nessa reação química de fotossíntese, a planta vai produzir oxigênio, então a planta produz oxigênio para preparar a sua comida, mas a planta também respira oxigênio, tá? E ela vai produzir açúcar na forma de glicose, que a gente chama. Então, seres vivos autotróficos são seres que produzem o seu próprio alimento. Vamos digitar aqui, ó. Seres vivos autotróficos, a gente está presente isso nas células vegetais. Todos os outros que têm células animais vão ter que comer outros seres vivos para poder ter energia, tá? Produzem próprio alimento através da energia solar. É isso que você vai ter, tá bom? Essa parte verdinha aqui é o cloroplasto, que ele tem aqui a clorofila, que é o pigmento verde da planta, tá bom? Vou limpar aqui, qualquer coisa você está pausa no slide para você poder anotar aí no seu trabalho. Mas vamos seguir, que tem muita coisa ainda para ser falada. Daí ele pede para você explicar no requisito o que é um comensalismo. Comensalismo, ele é uma relação ecológica harmônica. Vou colocar aqui, ó. Relação ecológica. Eita. Travou aqui, deixa eu colocar de novo. É uma relação ecológica harmônica intraespecífica. Interespecífica. Interespecífica. O que é isso? Entre espécies diferentes. Onde um animal se beneficia de outro sem prejudicá-lo. Em outras palavras, é isso, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Nós temos, nesse tipo de relação aqui nas imagens, nós temos o exemplo da garça aqui no búfalo, que ela está comendo carrapato. Então, ela está se beneficiando do carrapato. Está prejudicando o búfalo? Não, está até ajudando. Se não tiver a garça, o búfalo vai morrer? Também não. A garça vai atrás de outro alimento? Vai. Mas enquanto eles estão juntos, um está ajudando o outro. Por isso que é uma relação harmônica, uma relação boa, que beneficia. Aqui a gente tem, na outra imagem, nós temos o peixe-piloto com o tubarão. O peixe-piloto, ele está atrapalhando a vida do tubarão? Não. Mas ele está se beneficiando com isso? Tá. Primeiro, ninguém vai comer o peixe-piloto se ele está embaixo do tubarão. Segundo, ele pode comer os restos alimentares que o tubarão vai nas suas caçadas. Alguns supõem-se que tem umas teorias entre os biólogos que o peixe-piloto ele acaba criando o tubarão, mas não é nada comprovado. Mas que ele vai se beneficiar dessa relação, vai. E não vai prejudicar o tubarão nesse tipo de relacionamento. Vamos lá, para a gente poder terminar aqui os conceitos. Daí, ó, um ecossistema equilibrado é quando você tem alimento e água para todo mundo. Quando você não tem fuga das espécies, o clima está controlado. Então, toda vez que você tiver isso numa floresta, normalmente florestas são ecossistemas equilibrados.
eles vão estar em harmonia. Outra coisa, em um ecossistema equilibrado, você tem que ter mais produtor do que consumidores, porque a planta é a base da energia, tá? Da alimentação dos seres vivos aqui na Terra. Se a gente desmatar todas as plantas, todo mundo morre, tá? Isso é fato, todo mundo vai morrer se a gente desmatar as plantas. Então, ó, estão em equilíbrio com o ambiente. Ele pede para você tentar manter uma pirâmide ecológica. Pirâmide ecológica é como se fosse construir uma cadeia alimentar, mas em vez de linha reta, você faz em pirâmide. Então, lembrando que a base, você coloca o seu produtor. Aqui na imagem, por exemplo, tem o trigo. Daí, na segunda base, você vai colocar o seu consumidor primário. Depois, você coloca o seu consumidor secundário. E depois, você termina com o seu consumidor terciário. Você pode colocar aqui no topo da sua pirâmide ecológica os decompositores. Então, você pode pegar qualquer exemplo. Se eu tenho aqui grama, está na minha pirâmide, estou construindo uma pirâmide aqui. Muito mal feito, né? Daí, em cima da pirâmide, eu posso colocar, por exemplo, um cavalo. Então, o cavalo foi nadar e um crocodilo pegou. Nada é impossível na natureza, tá? Daí, o crocodilo ele foi caçado pelo quê? Pelo ser humano. Tem seres humanos que comem. Não é o ideal, não deveria acontecer. Mas na natureza a gente vê. Ou até mesmo um crocodilo ele é atacado por uma jiboia. Ou o crocodilo morreu, um abutre vai lá comer, está sendo comido por outro animal. E no final eu termino com o quê? Com fungos e bactérias. É assim que eu vou terminar. Eu posso fazer a mesma coisa no aquático. Aqui eu posso colocar plâncton, camarões, os peixes, até ir. Eu posso fazer pirâmides de qualquer coisa. Você vai fazer uma cadeia alimentar, só que em vez de fazer com setinha, você faz em forma de pirâmide. O que é interessante aqui? Sempre o primeiro nível, que são os produtores, eles têm que estar em maior quantidade, e o último nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, o último nível tem que ter a menor quantidade. Porque se eu tenho mais no último nível em relação ao 4, eu elimino todos aqui. Se eu tiver mais cobras do que as aves aqui, eu também posso eliminar todos. Se eu tiver aqui uma praga do Egito dos gafanhotos, o que eles fizeram no Egito? Acabaram com as plantações. Então, eu preciso ter um equilíbrio. Conforme eu for subir no meu nível, eu preciso diminuir a minha quantidade. Tá bom? Vamos limpar aqui. Daí aqui você vai ter que fazer, você vai pegar um cartaz ou uma folha e você vai construir um ecossistema de um lago. Então, você vai ter a terra, a água por cima do lago, as plantas do lago, daí você vai colocar os animais que podem estar no lago. Então, você vai colocar todas as possibilidades do lago. Aqui eu coloquei um exemplo, se quiser seguir, você tem que fazer isso e é prático. Outras coisas práticas que vocês vão ter que fazer nesse trabalho. Vocês vão um acampamento, fazer uma observação daquele ecossistema e fazer um relatório de cerca de 500 palavras nas observações que vocês fizeram numa trilha, no acampamento, em alguma coisa. Segunda coisa, você vai pesquisar para onde vai o lixo que você produz na sua residência e vai fazer um cálculo de quanto lixo a sua família produz por semana. Então, isso é uma coisa pessoal. Cada um vai produzir o seu. E depois, dependendo da sua localidade, também não posso fazer um geral, porque eu estou em São Paulo, não posso fazer a mesma coisa para o Nordeste, por exemplo. Você vai pesquisar em sites ambientais, geográficos, você vai pesquisar o nível de qualidade do ar, tá? Para saber a poluição. Quando você não chove muito, aumenta a poluição no ar. Então, o seu índice de qualidade, ele cai. Daí você vai ver as características daquele período, se choveu bastante ou não, se interferiu ou não na qualidade do ar. Então, isso é uma coisa para separar sozinho no seu trabalho, tá? Aqui eu deixei umas opções para poder ajudar vocês nessa especialidade. Ele pede 10 itens para você poder falar de cuidados com o meio ambiente. Aqui eu anotei alguns exemplos. Por exemplo, se você vai acampar, para que você vai ser o Tasmania no acampamento e acabar derrubando todas as árvores e bambu que vai ter? Não, não faça isso. Tenta reaproveitar o máximo de coisas que você puder que já estão no chão. Se for necessário, aí você corta uma árvore e não precisa cortar árvores que já estão clímax, grandes. Corta árvores que estão crescendo, senão você vai destruir aquele ecossistema que já está estabelecido.
Use somente o que é necessário no bambuzal. Em casa, você pode economizar água, não cortar árvores sem necessidade em acampamento. Se você conseguir, faça a reciclagem de óleo vegetal com a sua família. Reutilize as suas coisas, roupas. Não quer... A toalha de banho não serve mais? Então, transforme em pano de chão. Aquela roupa que você não quer mais, doa para quem precisa. Reutilize, recicle, sabe? Reuse, vamos colocar assim. Isso todo mundo tem que fazer alguma vez na vida. Plante uma árvore. Ajude a plantar. Na sua casa, você pode cultivar plantas. Nossa, como é bom você mexer com plantas. Economizar energia elétrica, apaga a luz que você não está sendo utilizado. Não desperdice comida. Para que você vai pegar uma coisa que você não consegue comer? Você está jogando comida fora. E aquela comida teve um custo, tem gente que não vai ter aquele mesmo tipo de alimentação. Cuidado com os animais, não maltrate eles, porque eles são seres vivos assim como você é, são criação de Deus, e você seja o mordomo fiel da natureza, porque isso é o que nos define. O desbravador precisa cuidar da natureza. Então, se você é um desbravador que não cuida, reveja seus conceitos, tá bom? E mude a sua postura. Daí o trabalho, para a gente finalizar, ele pede para você pesquisar algum trecho do Espírito de Profecia. Aqui eu selecionei um, não obrigatoriamente você precisa usar, mas se você quiser usar, tem aqui uma sugestão. Por exemplo, na Ciência do Bom Viver, na página 370, da edição 2006, você encontra o seguinte trecho. Deus, o nosso Criador, ele ama o belo. E ele revestiu a terra, o céu da beleza. Cada pôr do sol tem uma beleza indescritível. E com alegria paternal, ele contempla a sua criação. E ele deseja que ao nosso redor, nas nossas casas, na nossa habitação, nós coloquemos belezas das coisas naturais, nós cultivamos, preservamos, mantemos o belo. Então, se você mora num apartamento, tenha umas plantas que você pode colocar na vertical, até uma vez uma horta. É diferente, você vê o amor e o cuidado de Deus para todas as coisas da nossa vida, tá bom? E com isso, nós terminamos essa especialidade. Espero que você tenha gostado. E dê um like nessa videoaula se gostou. E depois nos vemos em outras aulas de especialidades da natureza, de ciências, são umas que trabalham sobre esse assunto. Até mais e que você tenha uma boa conclusão de especialidade. Nos vemos na próxima.